Boa noite, começando aqui na RDC TV, mais uma edição do Cruzando as Conversas, trazendo para vocês sempre os debates sobre os assuntos do momento e que impactam em nossa sociedade. Cruzando as Conversas no ar, você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Não deixe de mandar sua mensagem e participar. Seu comentário é muito importante. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Do Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. No programa de hoje nós vamos falar sobre o drama do suicídio entre os integrantes da polícia. Uma coisa que é cada vez mais frequente, mas que é muito pouco debatido, muito pouco compreendido. Antes de apresentar os meus convidados e nós examinarmos essa questão, eu tenho que comentar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que acabou de ser tomada por 6 votos a 5. O Supremo Tribunal Federal entende que a prisão após segunda instância é inconstitucional. E agora a prisão só se dará depois do trânsito em julgado. Com isso, segundo estimativas oficiais, cerca de 5.000 pessoas que hoje estão no sistema prisional serão beneficiadas diretamente. Entre elas, o ex-presidente Lula, que foi condenado em primeira e segunda instância por crime de corrupção, recebimento indevido de benefício. No caso, ele foi condenado em virtude do triplex no Guarujá. E ele é o preso símbolo da discussão envolvendo a questão da segunda instância ou o trânsito em julgado. Eu já disse aqui em várias oportunidades no programa que o debate constitucional a respeito disso, ele é complexo e existem argumentos de ambas as partes. Acontece que o momento em que isso é discutido no país desmoraliza qualquer debate técnico. Porque parece que a questão está contaminada pelo mero casuísmo. E daí nós temos que lembrar o histórico de decisões do Supremo em relação ao entendimento sobre a matéria. Desde 1988, quando a Constituição foi promulgada, nós já tivemos 4 mudanças jurisprudenciais, incluindo esta última de hoje. Nós tivemos o entendimento de 1988 a 2009, de 2009 a 2016, depois agora 2016 para 2019. Então, é uma série de inadequações que estimulam a insegurança jurídica. Por certo que, ao longo da história de uma corte, em virtude da mudança dos seus integrantes, pode-se mudar o entendimento que se tem sobre determinadas matérias. Afinal de contas, até a visão da sociedade evolui com o tempo. Mas vocês não acham tanto quanto estranho que em 3 anos nós temos debatido isso 2 vezes? Sendo a última depois da prisão de uma pessoa em especial? Vocês não acham que isso é indicativo de que as coisas não andam de maneira correta dentro do Congresso, dentro do Supremo Tribunal Federal, e que esta corte, que deveria ser a defensora da Constituição, se torna a fonte de instabilidade suprema do país? Eu considero lamentável não o debate sobre prisão em segunda instância ou se trânsito em julgado, mas a forma e o momento. Por fim, eu tenho que fazer uma outra citação relativa ao Supremo Tribunal Federal, que foi este momento em que, nessa semana, o Marco Aurélio Mello interrompeu uma advogada que fazia sustentação oral para chamar a atenção dela, porque em determinado momento ela se referiu ao plenário do Supremo como vocês. E daí ele, com aquela sua voz, disse o seguinte: tem que se observar a liturgia. Não pode o advogado nos chamar de vocês. Tinha que chamar como?
de vossa magnificência, santidade, alteza, eu entendo que a liturgia é importante, principalmente entre os altos postos dos cargos públicos. A liturgia é importante, mas mais importante que a liturgia é o senso de humildade que deve existir em cada pessoa que atua na esfera pública, seja um rei, um papa e até mesmo um ministro do Supremo Tribunal Federal. Se tem uma coisa que, digamos, é característica dos homens medíocres, é a compulsividade e obsessão por pronomes de tratamento. Então fica aí as minhas considerações iniciais sobre esses dois temas, que na minha avaliação andam de mãos dadas. Vocês já viram os integrantes do Supremo, né? Eles usam aquelas togas, né? E eles se colocam ali como se fossem uns pavões, uns iluminados, e vão acumulando poder, se colocando como os moderadores da nação, aqueles que têm um entendimento superior sobre a sociedade. Quem é que conhece nos Estados Unidos os ministros da Suprema Corte? A Suprema Corte tem que ser um poder, que aplica a Constituição, defende a Constituição, mas sempre de modo a se preservar. Não é o que nós estamos vendo. Muito pelo contrário. Nós estamos vendo um monte de estrelinhas querendo fazer discurso num lugar onde deveriam dar votos embasados. Boa parte dos votos que a gente vê ali não tem embasamento jurídico. Os votos que nós vemos ali são discursos políticos, de baixíssimo nível. A culpa é do Senado, aliás, diga-se de passagem, que nunca cumpriu com a sua atribuição. A atribuição do Senado Federal é impedir que o Executivo indique nomes que não estejam de acordo com aquilo que a Carta Magna do país determina como característica para se ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. E daí nós temos advogados de partidos políticos, ex-integrantes de ministério, amigos de primeira-dama, primos de ex-presidentes. Essa é a composição do Supremo. É claro que dali não vai sair boa justiça. Muito bem. Tinha que falar sobre isso, né? Tem como não falar. No programa de hoje, para falar sobre o drama do suicídio entre os membros da polícia, 3 especialistas que atuam na área, que têm conhecimento a respeito e que vão dar um panorama dessa gravíssima situação que precisa ser discutida para nós, de alguma maneira, combatê-la. Temos nosso querido Marcos Paulo Beck, presidente da ASOF. Coronel, bem-vindo, boa noite. Muito obrigado, agradeço. Boa noite aos nossos telespectadores, boa noite aos companheiros de mesa. Doutor Coronel, que é o coronel mais antigo aqui, porque ele é coronel desde que nasceu. O companheiro da Banff, o Jairo, que também nos honra com a sua presença, e especialmente cumprimentá-lo pela lucidez, inteligência, condução, e até vou lhe dizer também, fecho integralmente com suas palavras aqui na abertura. Obrigado. Lástima que no país estejamos vivendo realmente uma ditadura do nosso Supremo. E cumprimento especialmente, além dos nossos telespectadores, como eu disse, os nossos associados da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Boa noite. Muito bem. Coronel Beck, na última vez que o Beck esteve aqui, se encrespou com o deputado Matheus Vesp, né? Mas o Vesp não se deu muito bem no debate. Muito bem. Também temos a presença aqui do Jairo Rosa, da Associação Beneficente Antônio Mendes, filho dos servidores de nível médio da Brigada Militar. Doutor Jairo. Boa noite ao âncora do nosso programa. Parabéns pelo excelente trabalho que vem sendo realizado. Obrigado. Coronel Beck, irmão de lutas. Coronel, a Brigada Militar é uma satisfação. Doutor Coronel, é uma grata honra. A gente ouviu muito falar pelo senhor o que o senhor tem feito pela nossa corporação. E quando se fala em suicídio, quando falta um ente querido da família, é um outro lado que nós vamos falar aqui hoje. Obrigado. Muito bem. E também, por último, mas não menos importante, o Dr. Luiz Coronel, psiquiatra forense. Dr. Luiz, muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, é uma satisfação falar para os telespectadores da RDC. Esse é um programa de bastante projeção, ainda mais com um tema tão relevante, da maior importância, que é essas tragédias que acontecem
mais uma das tragédias que assolam, né, o corpo policial, especialmente o militar. E é uma satisfação reencontrar o comandante Beck e o nosso líder de classe, um homem dedicado à prevenção e recuperação das famílias e das pessoas atingidas por esse mal. Que, aliás, gostaria que não fosse, mas o Rio Grande do Sul é campeão nacional de suicídios. Mais uma façanha que não devia se replicar para fora daqui. Né? Nós estamos acumulando tragédias no Rio Grande do Sul, infelizmente. A decadência é tamanha e profunda em todas as áreas, saúde, etc., economia. Né? Então, uma satisfação estar aqui podendo contribuir modestamente ao tema. Muito bem. Eu não gostaria de ter que fazer um programa sobre isso. Né? Eu acho que, infelizmente, nós temos que falar sobre isso, em virtude do grau que atingiu. Né? Mas ninguém gosta de falar sobre um tema como esse, porque nós gostaríamos de ter outras coisas. Falar sobre a vida. Né? Eu gostaria de começar o programa falando brevemente sobre essa cartilha aqui. Já vamos introduzir, eu começo pelo Beck. Beto, consegue pegar? Prevenção ao suicídio. Uma cartilha bem interessante que o Beck mostrou aí. Fala um pouquinho sobre ela, Beck. Essa cartilha nós desenvolvemos, as entidades associativas da Brigada, nos preocupa realmente. O Jairo e o doutor Coronel falaram, são dados que os ouvintes, os nossos telespectadores da RDC, que nos orgulham e nos honram, nos assistindo, devem saber. O Rio Grande do Sul é o estado que tem o maior índice de suicídios do Brasil. Em números gerais, assim, não com detalhes aproximados, em números gerais, o Rio Grande tem o dobro do número de índices de suicídios do Brasil. E a Brigada Militar, para os senhores terem uma ideia, tem o dobro do índice de suicídios do Rio Grande do Sul. Ou seja, nós na Brigada temos 4 vezes o índice de suicídios do Brasil. As causas são várias. Quando nós procuramos fazer uma cartilha, eu recebi, é muito importante, e agradeço pessoas, tenho recebido pedidos dessa cartilha de todo o país, tem gente me pedindo, como mandar para ela o filme que nós fizemos, e a ideia é exatamente para que o homem... Contrário, assim... Me ajude aí. Pronto, Tá. Para que o nosso homem, o policial, o bombeiro, o militar estadual, ele, lendo essa cartilha, não é um tratado, ele não tem que conhecer o tratado, as causas e como se formou. Não, ele ver companheiros dele que estejam nessa circunstância, ou ele próprio se identificar com uma circunstância aqui e apontar, aqui se aponta recursos que eu digo de tratamento, a quem ligar, quem procurar, não só dentro da Brigada, inclusive as instituições nacionais que tratam do suicídio. E realmente nos preocupa, só para os nossos telespectadores terem uma ideia, esta semana, infelizmente, né, Jairo, que nós estamos falando, uma semana que nós estamos de luto. Perdemos uma capitã da Brigada, uma oficial jovem, brilhante, com uma carreira pela frente, e uma sargento hoje. Capitã, ontem, terça-feira, é sargento hoje. E mais, não é só os policiais que são acometidos, que são vítimas desse mal que está se tornando na Brigada uma epidemia. Não é só... É a família que nós muitas vezes enxergamos só à frente, aquele que tomou essa lamentável decisão do suicídio, mas não vemos as sequelas que ficam dentro da família e muitas vezes, por várias as causas que a família passa, pelo drama, pelo choque, pelo problema todo, por problemas financeiros que ficam, por problemas de filhos que não têm um pai, de pais que perderam filho, de mulheres que perderam o marido, há os suicídios que eu chamo de colaterais, que acontecem dentro da família e que não são contabilizados como suicídios de uma corporação. Que é o suicídio decorrente do suicídio. Do suicídio. Então, é um mal extremamente grave. Nós vamos falar disso, aqui, cumprimento pelos companheiros que estão na mesa, como já disse, o Jairo é um profundo conhecedor, vivência de campo de tratar desses casos.
O doutor Coronel é um psiquiatra renovado. Está na tela aí a cartilha imediata. Ah, beleza. Com nome no Estado, nome fora do Estado, que vão tratar desse assunto. Agora, são muitas as razões pela qual o homem, quando eu falo generalizando, essa semana foram 2 mulheres, pelas quais os homens, genericamente falando, cometem o suicídio. Mas vamos apontar algumas causas, sim, depois eu peço para os senhores nos ajudarem. Nós temos hoje, meu caro Guilherme, vivendo uma situação inédita no Rio Grande, inédita. Nós estamos recebendo, por exemplo, nós não recebemos, a Brigada não recebeu ainda, nós estamos em novembro e não recebemos ainda o salário de setembro, não é o de outubro, nós não recebemos o salário de setembro. Nós estamos mês a mês, compreendo os ouvintes, não é a desdoiro a quem nos dá um empréstimo, mas é uma humilhação para aquele que tem direito chegar o fim do mês e receber o seu salário pelo qual ele trabalhou, que é para o sustento da família, para a sua alimentação, chegar num banco, ter que pedir para um funcionário do banco um empréstimo, o banco lhe pedir garantias, assinar documentos, assinar cheque, assinar não sei o quê, para receber aquilo que ele deveria receber do Estado. E isso aí vão acumulando juros, mês a mês. Os salários mais altos têm problema, sim, mas os mais baixos enfrentam grandes problemas, porque no fim o acúmulo de juros, nós estamos há mais de 50 meses com salários atrasados. Esse acúmulo de juros desregula, deixa as famílias... E quando falta dinheiro dentro de uma casa, acaba o amor. Me permitam dizer isso, a realidade é essa. Não vamos tergiversar, politicamente correto, não. Acabou o dinheiro, acabou o amor. Não tem dinheiro para o leite, para a água, para o estudo do filho, para o tênis do filho e para o colégio. As mínimas necessidades não tem, acaba o amor. E aí vai esse ciclo vicioso, vai aumentando, né? São agora discutindo, vamos receber o 13º? Não vamos. Não recebemos há quantos anos? Então, vejam o drama de um homem que já é pobre, soldado da Brigada, especialmente é pobre, sim, não dizemos que o salário seja ruim, face à realidade do Brasil, mas ele é pobre, mora em vilas. Na vila, nós sabemos também que hoje o comércio, a empresa mais ampla, que mais ganha dinheiro no Brasil e no Rio Grande do Sul, também vamos parar de mentir para nós mesmos e fingir que não é isso. É a droga, é o tráfico de droga. É o tráfico de droga, repito. Na vila, não há vila que não tenha o tráfico de droga em Porto Alegre. Não é só vila de classe média, de classe alta, está incrustado em toda a sociedade gaúcha. Mas o soldado, como um ente que representa o Estado no combate ao crime, ele é uma vítima assim, do tráfico. Ou tentam aliciá-lo, ou tentam eliminá-lo. Então, isso é um drama. É uma vida escondida. Exatamente, ele vai para casa, não pode ir fardado, porque se for fardado, ele vai ser alvo dos criminosos. O filho não pode dizer na escola, o meu pai é soldado, ele é lá do batalhão tal, do boy, do choque, do nono, do primeiro, porque o soldado é antítese do crime. Então, na escola, também está o traficante ali na volta, vai saber. A esposa dele não pode dizer, ele tem a roupa, a farda dele, pode ir para lavar, ele não tem dinheiro para com salário atrasado, tá? Tem que lavar a roupa dentro de casa e secar, às vezes atrás de uma geladeira ou atrás de um fogão a lenha, porque não pode pendurar a roupa num varal. São inúmeras as pressões que vão levando esse drama. E mais, também nada de politicamente correto. Não. O soldado, o soldado, o brigadiano, o policial, aquele que está na rua, ele é um elemento extremamente necessário. A polícia não é para o enfrentamento de bandido. Nós chegamos nessa situação no Rio Grande pela falta de efetivo. A polícia, pela ostensividade, evitar que o bandido cometa o crime vendo a polícia. Mas, na realidade também, eu pergunto, qual o cidadão que passa por um soldado da brigada na rua e cumprimenta? Ou quando o soldado passa na frente da sua casa, a pé, caminhando, companheiro, quer um copo d'água, está com sede? Quem faz isso? O soldado só é lembrado pela sociedade quando está a prêmio, na medida que o cidadão precisa.
Se não, tu sabe com quem tu está falando? Eu sou o doutor fulano, eu sou o fulano de tal. Carteirada. Carteirada. Então, há esse antagonismo. Ele sabe que a sociedade precisa dele e, ao mesmo tempo, a sociedade o maltrata. Então, são inúmeras casos, mas eu vou deixar os companheiros que têm, o doutor Coronel e o Jair, uma grande experiência, para ouvir deles também. Muito obrigado. Antes do doutor Luiz Coronel e do doutor Jair falarem, eu quero reproduzir um trecho do vídeo que foi produzido sobre a questão do suicídio. Nós vamos passar um trecho, o vídeo é longo, tem em torno de 14 minutos, nós vamos passar os primeiros 5 minutos do vídeo. Pedir para o Henrique selecionar aí. Henrique, pode colocar no ar para nós, por favor? O policial militar, Miguel, era agressivo. Em casa, brincava de roleta russa em frente da mulher e dos filhos. Um dia, se matou no banheiro com a própria arma. João era extrovertido. Pertencia ao batalhão de choque. Separado e com problemas, se suicidou dentro da unidade aos 32 anos. Regina tinha 27 anos. Era solteira e morava sozinha. O sonho dela era entrar para a polícia militar. Se matou com um tiro na cabeça dentro da própria casa. Os nomes são fictícios, mas as histórias são reais. Estão contadas na publicação intitulada Por que os policiais se matam? Um dos mais completos diagnósticos sobre o problema do suicídio na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Resultado de uma investigação feita pelo Grupo de Estudo e Pesquisa em Suicídio e Prevenção da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul, a situação é ainda pior. São registrados 10 suicídios para cada 100 mil habitantes, o dobro da taxa nacional. Dos 20 municípios brasileiros que têm os mais altos índices, 11 são gaúchos. Especializada em psiquiatria e saúde e com vários artigos divulgados em congressos, o psiquiatra gaúcho Luiz Coronel destaca os problemas que podem surgir nas profissões que lidam com a violência. Quem trabalha no dia a dia com ameaças de morte, com violências, seja em que área for, militar, civil, UTI, pronto-socorro, em zonas conflagradas, quem lida com as violências essas que afetam a vida de modo significativo, a existência, pode desenvolver um quadro traumático. A pessoa adoece, entre aspas, desenvolve um quadro de ansiedade, depressão e outros sintomas, né, que estão na origem de muitos suicídios. O irmão da advogada Silvana Dil Krug foi um destes casos. Foi o pior dia da minha vida. O capitão da Brigada Militar, Gederson Dil, de 39 anos, era casado e tinha 3 filhos. Entrou como soldado e chegou a atingir cargos de comando dentro da Brigada Militar. Um certo dia, o capitão, acompanhado de um policial, se deslocou da Escola de Formação e Especialização de Soldados em Montenegro para um município vizinho numa viatura discreta. Ao estacionar o carro, o capitão desembarcou, caminhou 4 metros e disparou contra a própria cabeça no estacionamento de uma empresa. Meu irmão era apaixonado pela família dele, apaixonado pelos 3 filhos. Tinha um filho com 4 anos, 5 anos e uma filha de 9 anos na época, então era o amor da vida deles. E a esposa dele também, a Ju. Então eu acho que faltou um olhar mais humano pelo comando dele, pela própria instituição de estar lá. É preciso mudar isso. É preciso que seja feita alguma avaliação para que isso não ocorra mais. Porque a pessoa entra lá, e aí, qual é a avaliação que tu tem? Quem disse que tu tá apto? Tu fez uma aptidão quando tu entrou na brigada. E aí, depois? Tu sabe se tu tá apto, se tu continua com a mesma saúde mental? É muito difícil não ter ele aqui mais. É bem difícil.
A morte do capitão Dil surpreendeu a família dele e gerou comoção entre os policiais militares. Era um cara fantástico, um grande amigo que eu tinha, um grande parceiro, né? Uma visão privilegiada da instituição. Era um cara que faz falta, Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada ano são registrados 800 mil suicídios, o equivalente a uma morte a cada 40 segundos. Um problema que vem crescendo em ritmo acelerado, principalmente dentro da polícia, e que parece difícil de ser superado. Toda essa pressão social, o medo, as incertezas, a falta de reconhecimento, o problema que o Estado e principalmente o poder executivo do Estado agrava essa situação, são pressões terríveis. Vou pagar, não vou poder pagar, vou atrasar os salários, não vou pagar o 13º, não tenho dinheiro. E o soldado tem compromisso. Todo aquele que vive do soldo, ele vive para se alimentar, para sustentar a família. Então, esses problemas todos levam certamente à depressão. Então, belo vídeo produzido pela Associação dos Oficiais da Brigada Militar. A íntegra está no canal da Azof no YouTube. Então é só procurar Azof BM. Isso, senhor me permitindo, a nossa jornalista Cristine e o Newton Schiller têm feito essas produções aí de alto nível, né, realmente. Parabéns. A senhora está aqui conosco nos estúdios da RDC, sempre presente quando temos pautas aí relativas à Azof. Muito bem, quem também apareceu no vídeo ali, além do nosso querido Marcos Paulo Beck, foi o Dr. Luiz Coronel, e eu gostaria que ele falasse um pouco sobre esse drama que ele conhece tanto. Vamos lá, Dr. Luiz. Bom, tive a satisfação de participar da criação do Setembro Amarelo no Brasil. Foi uma iniciativa, da época eu era da diretoria da Associação Brasileira de Psiquiatria, e que, por uma dessas coisas que nem se entende direito, viralizou. Se tornou um fenômeno brasileiro. Felizmente. Diz o Drauzio Varela, em recente congresso que eu participei, que a grande arma que a gente dispõe para combater esse mal e outros tantos que nos assolam é a informação. Então, louvo programas como este e tantas iniciativas como essa cartilha, tantas entidades civis, da sociedade, organizadas, enfim, que abracem a questão e a disseminem, discutam. Este é o melhor instrumento terapêutico para prevenir e diminuir um pouco esse mal que nos atinge. Tecnicamente, que o meu viés é mais ligado à medicina e à psiquiatria, tem algumas coisas a considerar. Quais são os grandes fatores de risco, assim, do ponto de vista médico, né, para a pessoa se matar, ou tentar se matar? Quando tem um transtorno mental de comportamento, e geralmente a maior parte são deprimidos graves, sem tratamento, ou com tratamento insuficiente. Tem isso também. Tem a responsabilidade do agente público em propiciar as condições para a pessoa ter a tempo e a hora uma assistência digna e competente. Não estou falando de nada caro. Estou falando de uma rede preparada, competente, do ponto de vista técnico, que seja capaz de ajudar quem está numa situação limite como essa. Depressões graves, bipolar, uso de drogas, são fatores de risco, como nós chamamos, que têm mais probabilidade de facilitar uma atitude desse tipo. E tem 4 características que a gente tem que falar, porque identificando o familiar, o amigo, quantas vezes é um amigo que detecta o problema? E leva meio que forçando, não, tu vai consultar. Né? Verdade. Então, tem 4 sinais assim, interessantes, né? e trágicos. Né? Primeiro é a depressão, né? Uma tristeza profunda.
Segundo, desespero. Quem se mata, não se mata por felicidade nem por excesso de amor. Está desesperado e não aguenta o sofrimento. Ele está procurando uma saída. E a saída que encontra, até tem um estudioso clássico, né, do suicídio, Emile Durkheim, francês, né? Uma das características, ele diz que a pessoa ela acha um jeito de se libertar do sofrimento. Não vou sofrer mais e se mata. Então, desespero, depressão, tristeza profunda, desespero, desesperança. Não só quer resolver aquela angústia, aquele sofrimento bárbaro, como perde a esperança de que tenha tratamento, tenha recuperação, possa ter algo que o alivie, possa enxergar a luz no fim do túnel. Então, é fundamental nessas condições que alguém, uma instituição, um grupo, familiar, conhecidos, amigos, canais. Eu vejo canais religiosos na madrugada, eles trabalham e acho notável isso. É que despertando a esperança nas pessoas. Nem tudo está perdido. Você pode chegar no templo X ou A, aflito, desesperado, precisando consolo, precisando de uma alternativa. As igrejas, desde seu nascimento, elas são um instrumento poderoso para poder encaminhar, para poder dar uma mão, e às vezes decisiva, nesses instantes mais agudos, quando a pessoa pode tomar essa atitude. E um outro, são 4 Ds, né? Desesperança, a depressão, né? O desamparo. Não tem ninguém. Se há coisa que o ser humano é sensível, aliás, o Freud ensinava muito bem, né? O ser humano nasce antes do tempo, e por isso ele é precoce, e por isso ele depende do ambiente para sobreviver. E essa marca nós carregamos ao longo da vida. Quando a pessoa tem a sua segurança existencial atingida, porque não recebe, porque não tem reconhecimento, porque não tem amparo, é mais do que não receber o dinheiro. Ele se sente sem um amparo, tal como uma criança fica sem o pai ou sem a mãe. Né? Se diz que é a mãe pátria, né? Então o Estado tem um papel importante. No Brasil, a mãe é madrasta. Frequentemente uma madrasta perversa, que ainda, né, falta o seu cuidado essencial com seus filhos e deturpa e deforma, né, as atitudes necessárias a serem desenvolvidas. Então, esses elementos, depressão, tristeza, desesperança, né, desespero, que eu já falei, desamparo, constitui um caldo de cultura, né, que nós temos que ficar muito atentos para intervir nesses instantes e, intervindo, poder abrir uma janela para a pessoa encontrar uma saída que não seja aquela extrema de se destruir. Jair. Pois é, Guilherme, Coronel. Manifestação no programa. Temos bastante coisa para falar. Boa noite aí aos ouvintes da RDC TV. E fica aqui um alerta, né? E que acenda então a luz vermelha da inquietação. Nós perdemos, né? Se suicidaram 2 policiais militares esta semana, Capitão Thaís e a sargento também, que se mataram hoje, matou hoje à tarde, agora que me fugiu o nome dela ali. Intervalo de quanto tempo? 2 dias. 2 dias, uma na terça e outra na quinta. Uma coisa horrível. 2 dias. E não tem proximidade entre elas, nada. Quer dizer, o fato que está atacando a brigada. Vive em situações diferentes. O policial hoje tem alguns fatos, né? E o seu emprego se confundem para dentro dos governos.
policial não pode ser mais ser usado como a última barreira entre o bem e entre o mal. O Estado tem que fazer a parte dele, começando lá na base da educação, para trazer uma formação de um homem educado e polido na sua fase de adulto. É lastimável o que vem acontecendo. Hoje, a tropa dos nossos policiais, né, e principalmente no Rio Grande do Sul, tem um alerta que fica entre muros, fica fechado dentro da caserna, com muita propriedade, como colocou o Coronel Becker, né? Mas nós vamos falar, nós estamos aqui para alertar. A nossa tropa está doente. A nossa tropa está doente. Porque nós desempenhamos todas as funções. E entre todas essas funções ficam os traumas. Seja numa mediação de conflito, numa ocorrência de nível 1, a uma ocorrência de um nível 10 com suicídio ou até mesmo com um homicídio. Então o policial sai preparado, e ele se preparou para essa profissão, doutor. Ele jurou com o risco da própria vida proteger a sociedade. Ele pode se deparar com uma situação de homicídio ou enfrentamento contra o marginal, ou pode se deparar com uma ocorrência de feminicídio de um pai, de um homem de bem contra uma esposa, né? E as diferenças, né? Mas os traumas piores são aqueles onde tem as ocorrências que envolvem mortes, que envolvem crianças. A morte tem o sangue, e o sangue tem o cheiro. E o cheiro do sangue, ele atormenta por muitos, Coronel Beck sabe, atormenta por muitos e muitos tempos. Então, nós temos um serviço de biopsicossocial na brigada, nós temos um serviço assistencial, mas ainda é pouco, porque não tem o devido, né, o aporte, o investimento. É isso que precisa. O nosso policial precisa ser assistido. Então, nós fomos treinados, Guilherme, né, para a nossa profissão, cascudo. Pá, homem forte, polido. Eu não posso fraquejar. Então, eu estou doente, doutor. Mas eu não estou doente. Eu estou doente, Guilherme. Eu não posso falar que eu estou doente. No caso, o policial, ele cria uma carapaça. O cascudo. O ponta de lança. O homem aquele que está lá na rua. Não pode demonstrar fraqueza. Isso se criou ao longo dos anos. Não queremos ser superior a ninguém. Então, o policial, ele, por muitas vezes, sofre calado. E decorrência de todos esses traumas, das ocorrências que a gente se depara, isso vem nos afetando. Aí ele nos leva para os sintomas que colocou o doutor Coronel. A depressão, a angústia, o desamparo. Né? Às vezes a gente não pode comentar em casa, não quer comentar com a esposa já tem medo do perigo inerentes da nossa profissão. Aí nós temos que começar a procurar saídas. Aí tem... Na verdade, o perigo da profissão do policial causa, acredito eu, falo como leigo, mas causa nos seus entes queridos e nos seus amigos, até mesmo um certo grau de neurose. Porque nunca se sabe se essa pessoa vai voltar para casa viva. Guilherme, tu tem que ser policial. Tem que conviver com uma situação de imprevisibilidade, causa neurose. Tem que estar preparado para todas as situações, tu tem que ser policial, tu tem que estar inserido na sociedade e tu tem que ser um pai de família ou uma mãe de família policial para, quando chegar no seu convívio em casa, seguir sua vida. Permitiu, Jair, só aqui, ó, realmente, mas ele é parteira? Ele faz um atendimento na viatura de uma criança que nasce, quer dizer, troca tiro com o bandido em nome da sociedade. Então, é esse drama, exatamente. E além de todos esses dramas, passado todas essas situações aí, ele começa a ficar oprimido, e começa o silêncio, doutor, é o pior trauma. Né? E o mal é quando os colegas não prestam atenção, porque ele não pode ir num psiquiatra que ele vai ser discriminado. Para aí, o Jair é louco. Jair está se tratando, para aí, arma na cintura, não pode. Aí ele vai começar a procurar os amigos ocultos. O primeiro dele, Guilherme, amigos ocultos, um desses é aqui. A bebida. O copo. Isso é uma denúncia. O copo.
ele é cego, surdo e mudo, mas ele acaba. Depois outros psicotrópicos. Todos. Né? Verdade. E leva até o fim, ao descanso. Eu não aguento mais. Me cansei dessa vida. Eu acho que eu já estou demais. Eu estou atrapalhando. Tu é um pai de família, tu é uma mãe de família. Eu já estou atrapalhando a minha família. Esses traumas é que nós temos que abordar, por isso fica aqui o meu aplauso para essa tua iniciativa, brilhantemente com o Coronel Beck, e aqui com muita honra, com o Dr. Coronel, de nós abordarmos. Nós temos que falar mais sobre isso, porque depois que passa isso, doutor, é metade do caminho, fica a família. Aí a família do policial é penalizada porque demora 60 a 90 dias para conceder o benefício da aposentadoria, da pensão pelo IP. E até lá a pessoa Até não lá, tem como viver. Aí porque, entra as entidades. O dinheiro não entra. Não entra, aí entra as entidades. Nós, enquanto entidades, a ZOF, a BUF, a SSTBM, a Associação da Polícia Civil, todas as associações policiais têm que manter e ajudar até mesmo, por muitas vezes, com cestas básicas, estas famílias e com despesas. E mais, esse policial que talvez já esteja lá em fim de carreira, com 30 anos de serviço, ele contribuiu uma vida toda para deixar a família dele com assistência médica. E em 45 dias, se não sair a concessão desse benefício pelo IP, ele está sem a saúde. Até que seja aprovado este benefício. É outra denúncia. Então, ele partiu, ou ele descansou, né? Abriu mão da vida pela serenidade do descanso, sem mais o sofrimento, e a sua família continua penalizada. Isso são assuntos graves que, ao decorrer do tempo, nós vamos ter que tratar. E o Coronel Beck sabe do meu compromisso, e é o seu também, e o doutor, com muita propriedade, coloca, doutor, nós temos que abordar mais isso. Isso tem que sair aqui da cartilha e se colocar na prática, porque é muito triste. Hoje estão entrando os novos, tem um novo paradigma, né? Mas o policial tem uma carapaça, um policial cascudo, ponta de lança, Guilherme, não pode fraquejar e não pode demonstrar fraqueza. Ele que se deparou com um acidente de trânsito ali, que ficou sequelas, pedaços para todos os lados, ele é o parteiro, ele é o mediador de conflito naquele pai que não fez nada de errado, talvez esteja com um problema, chegou um pouquinho alterado, começou a discutir com a mãe, o pessoal acha que é uma briga, chama o policial tem que ser psicólogo, é parteiro, tá todo mundo se dirigindo para o litoral, o policial está lá guarnecendo as estradas, tu tá lá na beira da praia, né, no teu momento de lazer, debaixo do guarda-sol, tem lá um guarda-vidas, bombeiro também te protegendo. E a família do policial, ela, ao longo do tempo, por falta de efetivo, vem sido esquecidas. Nós, na Brigada, e já vou me encerrar, nós já tivemos mais de 30 mil servidores. Hoje nós temos 15. Metade. Trabalhando na ponta da lança, aquele homem lá da rua, tem 9. Tem 2.100 aprovados no último concurso da Brigada, com mais 3.800 excedentes. Por que o governador não chama? A sociedade gaúcha merece isso? O cidadão de bem paga os seus impostos. E tem que ser assistido de segurança. Então o assunto ele é bem relevante. Isso até me permita de novo. Claro. Desculpe, mas até para que fique claro, né? Que tem se dito, e nós, as entidades, temos dito isso aí, com muita insistência. Segurança pública, ao contrário do que os governos dizem, o governo Sartori insistia muito nisso, gasto. Segurança pública é investimento. E foi só quando o governador Sartori entendeu isso, na metade do seu mandato, que começou a haver, de fato, uma melhora nos indicadores aqui no Rio Grande do Sul. Bom, eu só queria, para encerrar, eu quero já para nós encerrar, né? Dentro da nossa instituição, da nossa corporação, doutor Brigada Militar, nós temos um corpo médico, o pessoal faz
um excelente trabalho, um milagre, né? Mesmo com pouco recursos, os profissionais que atuam na área da psicologia, da psiquiatria, se esforçam, né? Mas nós precisamos de investimento para essa área. Obrigado. Esse foi um bom gancho, Jair. Nós vamos voltar para falar sobre como a polícia lida com os problemas hoje nas suas Estamos à condições. disposição. Estamos à disposição. Falamos sobre o problema em si nesse primeiro bloco. Falamos sobre os indicadores, mostramos o vídeo, mas vamos falar sobre como é que a polícia combate no atual momento isso. Quais são os instrumentos que os policiais, para você que você que é policial que está nos assistindo e você se identifica com, porque a pessoa no início ela começa a sentir, né? Não estou me sentindo bem e tal. Se você que está com esse problema, às vezes é difícil até você tomar a iniciativa de se cuidar. Então, para você que está assistindo e é policial e está nessa situação, espero que não esteja, mas se está, como é que você pode fazer, ou como é que as pessoas que estão no seu entorno podem fazer para ajudá-lo dentro do contexto da polícia, ok? Então, nós vamos fazer um intervalo aqui na RDC TV, conclusando as conversas. O programa volta depois do comercial. Há 40 anos, iniciava uma história de sucesso empresarial. A Irmãos Galeazzi chegava ao sul do Brasil. Hoje, a Irmãos Galeazzi é líder no segmento de distribuição de metais não ferrosos e aços inoxidáveis e conta com um amplo estoque de metais nacionais e importados disponibilizados nas suas mais elaboradas especificações. Irmãos Galeazzi, 40 anos. Celebrando conquistas, planejando o futuro. Vamos juntos reduzir o número de suicídios? Então perceba os sinais. Ouça, leve a situação a sério, pergunte sobre tentativas anteriores, ganhe tempo. Remova armas, cordas e remédios. Comunique familiares e encaminhe aos serviços de apoio. Azof BM, defendendo quem protege você. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força, para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. E eu estou muito feliz de ter feito um trabalho muito especial para o escritório. Direto da Casa Cor. Polipropileno, uma fibra também bastante resistente. E a dona dessa peça trouxe da Europa. O Arquitetura e Design está de cara nova na sua segunda temporada. Comigo, Jaqueline Zarpelon. E comigo, Constanza Zarpelon. Projetos de arquitetura, paisagismo, design de interiores e arte. Tudo que você já estava acostumado e muito mais. É ao vivo, 2 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. Acompanhe em Acompanhe em @RDCTV Digital. Acompanhe em @RDCTV Digital em todas as plataformas digitais. E também nos canais 24 e 524 da NET. Arquitetura e Design. Oferecimento Idélia Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais.
por um ano. Voltamos aqui no Cruzando as Conversas, programa de debates, você acompanha sempre logo após o Dois Toques. Nós temos o apoio e somos oferecimento da Associação dos Oficiais de Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer, e Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. No programa de hoje nós temos o Coronel Marcos Paulo Beck, que é o presidente da ASOF, também o Jairo Rosa, da Associação Beneficente Antônio Mendes Filho, dos servidores de nível médio da Brigada Militar, e o Dr. Luiz Coronel, psiquiatra forense. Estamos falando sobre o drama do suicídio na vida dos policiais. E eu vou trazer aqui os dados relativos ao 13º Anuário Brasileiro de Segurança, que traz mais uma informação acachapante sobre isso. O 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública registra exposição à violência fatal a que os policiais brasileiros estão sujeitos. Em 2018, 343 policiais civis e militares foram assassinados. 75% dos casos ocorreram quando estavam fora de serviço e não durante operações de combate à criminalidade. Morando em vila. Aqui. A violência a que os policiais estão permanentemente expostos tem efeitos psicológicos graves. Em 2018, 104 policiais cometeram suicídio, número maior do que o número de policiais mortos durante o horário de trabalho. 87 casos em confronto com o crime. Então, o problema psicológico ele é mais mortal do que o combate ao tráfico de drogas. Exatamente, é mais mortal. Muito bem. Diante disso aqui, eu faço novamente o link com o primeiro bloco. Como é que as entidades e como é que a polícia trabalham para dar algum tipo de amparo, né, como disse o Luiz Coronel, aos policiais? Bem, quer começar? Eu ia começar pelo Jair. Pode ser, não, tranquilo, por favor. Olha só, eu acho que o policial nós temos que quebrar alguns paradigmas e nos convencermos que nós não somos super-heróis, nós não temos uma couraça de aço, nós somos feitos de carne e osso, nós temos um Deus, nós temos espiritualidade e na hora difícil tem que sair daqui. Me ajuda. É isso. Tem que sair daquela redoma que eu sou o cascudo. Nós temos os serviços, o CVV, que atende à noite. O que é CVV? É o Centro de Voluntários, né? É. Centro de Voluntários. Centro de Voluntários. É um grupo de apoio para voluntários que atende em todos os horários. Valorização da vida. Centro de Valorização da Vida. Está aqui. Centro de Valorização da Vida. São voluntários que trabalham nesta área. Dentro, para nós policiais militares, nós temos o serviço de assistente social. Lá, nós temos todo um corpo clínico de psicólogos, né? Nós temos o biopsicossocial, nós temos o serviço psiquiátrico, né? Então, o nosso policial tem que procurar ajuda, mas, ao mesmo tempo, quando o policial procura ajuda, né, a família também tem que se alertar e começar a prestar atenção, né, nesses sintomas que eles são, por muitas vezes, eles são silenciosos, e procurar as instituições, até mesmo também a família, entrar para dentro do processo para ajudar esse servidor. Né? A espiritualidade é muito importante também. Deus é um só. Independente de todas as religiões, Deus é um só. Então a fé ajuda. E tirar esse senso de desamparo que o homem, quando está doente, com depressão, com ansiedade, com angústia, né, ele vem saindo dentro do convívio social, ele vem se afastando dos colegas, né? Nós temos que buscar este homem, e nós, enquanto entidade, nós já fizemos isso. Né? Nós, enquanto entidade, nós damos todo o suporte antes, quando nós conseguimos detectar, durante e depois para os familiares. Mas nós somos entidades, isso seria um programa de governo. Investir mais nesta área. Isso tem faltado, cara. Tem faltado. Não há amparo governamental. Vocês estão fazendo o que os governantes deveriam fazer. Certamente.
Nós estamos aqui pelo amor à profissão, para ajudar o próximo, ajudar um policial ajudando o outro. Não, é claro, vocês não se negam a fazer, mas é uma atribuição. Não, mas essa seria uma atribuição do ente público, o Estado, e não de entidades privadas. Beck, já que pegou a palavra, toca a bala. Bem, primeiro, eu sei que o tema, aos nossos telespectadores, o tema é duro, né? Um tema pesado, e realmente é triste, né? Normalmente as pessoas afastam o tema de si, porque com tanta dor, por que eu vou me envolver nessa dor que não é minha? E a dor é de todos nós. O problema não é meu, né? O problema não é meu. Mas para descontrair um pouco, eu vou aqui, o nosso âncora, o nosso jornalista Guilherme, cheguei aqui e ele disse, olha, trouxe um coronel mais antigo que tu. Como coronel mais antigo que eu? Aí ele disse, não, doutor coronel é coronel desde que nasceu. Então, realmente... Por nome? Por nome. Por nome de pai. Mas pegando o gancho no que o nosso companheiro, o amigo aí, o Jairo disse, o doutor coronel também, falou, nós somos humanos. Realmente, nós temos... É uma cultura, isso é uma cultura, né? Que o militar é superior ao tempo, por exemplo, até bem pouco tempo atrás, o militar era proibido na chuva de andar de guarda-chuva. Sim. É no regulamento, né? Então, por quê? Porque o militar é superior ao tempo. Aí vê-se naqueles treinamentos, não pode sentir dor, não pode sentir medo. Então, vai criando realmente uma ideia do super-homem. E ele sabe que não é, ele é humano, né? E aí começa a enfrentar. Quando ele diz, olha, para nós, por exemplo, nós vemos em filmes, por exemplo, a cultura do filme, doutor coronel. Que é a romantização. Não, mas não, o psiquiatra é normal, nas famílias americanas é normal. Do jovem, do estudante, a dona de casa, o pai de família, todos procuram ali uma maneira de estar em equilíbrio, estar em harmonia com o mundo. Parece assim, que a pessoa, porque ela vai buscar assistência nisso, louco. Ela se acha louca. Aí não, mas que se criou essa coisa... Né? Psiquiatra é coisa para quem tem alucinação. Não, psiquiatra é coisa para louco. Esse cara está louco, esse cara é desequilibrado. Né? Então, ele não pode dizer isso, porque é cultura dentro da coisa. Então, primeiro nós temos que vencer a barreira interna para que nós nos sintamos também aquilo que nós realmente somos. Nós somos humanos, nós morremos de ataque de coração, temos doenças, nós somos humanos. Pega a gripe. Pega a gripe. Eu chamo até isso aí, que eu uso muito esse termo, e realmente eu não vejo nenhuma outra categoria de uma maneira tão intensa, ser anjo do sacrifício. Nós somos anjos, o nosso homem, o policial na rua, ele é um anjo do sacrifício. Por quê? Ele é um anjo na defesa do bem, é um anjo na defesa da sociedade. Na defesa da sociedade, ele perde a vida. Por exemplo, como suicídio tira mais vidas do que o enfrentamento ao crime, mas esse ano, em alguns meses, nós e a Polícia Civil enterramos 5 pessoas, 4 companheiros da brigada, e aí, nessas ocasiões, a gente vê discursos inflamados e tal, e coisa, é um palanque, mas ações para minimizar aquilo ali não tem. Também, assim, valorizar algumas coisas. Hoje de manhã, me permita, doutor Coronel, o senhor me procurou, doutor Coronel procurou, na associação, Jairo, e trouxe uma ideia que nós vamos trabalhar nela, vamos trabalhar na ideia. Doutor Coronel é só psiquiatra, não é coronel. Não. Coronel, aí ia ser duplamente, né? Mas o doutor Coronel trouxe a ideia, disse, coronel, nós conversando lá, de tentar fazer um convênio, mas nós não somos membros do IP, como funcionários somos, mas fazer um convênio, né, da Brigada, do Estado, com o próprio IP, para atendimento desses homens que precisam estar acompanhados. E a Brigada não tem. Se não tem um efetivo, não tem psiquiatras nem psicólogos. Tem um número de abnegados, grandes médicos, grandes psiquiatras, grandes psicólogos, mas em número pequeno para a nossa realidade. Se o nosso efetivo, que hoje deveria andar na casa dos 70 mil homens, tá? Isso é uma coisa que eu gosto de frisar, e a sociedade tem que saber. Eu já ouvi o coronel Beck dizer isso, certamente, que bom que já ouviu, tão grave, vou repetir. Nós, nos anos 90, o Jair citou, nós tínhamos 35 mil homens, era o estado efetivo da Brigada. Eu gosto de repetir esses dados. Eram 7 milhões de habitantes, doutor Coronel. 7 milhões de habitantes. Tínhamos 35 mil homens. Tínhamos 185 municípios. Aí eu pergunto,
Alguém naquela época via falar em Manos, bala na cara, Comando Vermelho? Não tinha. Não tinha facções criminosas, a brigada enfrentava o crime, dava segurança. A população não só tinha segurança, como tinha a sensação de que estava segura. Os anos passaram, os governos deixaram de investir em segurança, porque começaram a interpretar que segurança era gasto, não recompletaram os efetivos da brigada. Nós hoje temos 11 milhões e meio de habitantes, temos 497 municípios, portanto municípios sem policiais inclusive, e um efetivo na atividade fim de 9 mil homens. A ponta da lança. A ponta. Então, o que significa isso? Esses 9 mil homens, imagine o estado de espírito, esses 9 mil homens. E o comando da brigada está fazendo milagres, os comandantes de frações, 9 mil homens desdobrados para atender quase 12 milhões de habitantes. A pressão nesses homens aí, a falta de descanso, a falta de... Não dá nem 1.000 homens por milhão de habitantes. Não dá nem 1.000 homens. E esses efetivos, doutor Coronel, são regulados pela ONU. Não é nós que inventamos aqui numa mesa, bom, hoje agora nós vamos... Que efetivo vamos botar lá para a brigada? Vai ser tanto. Não, isso é critérios rigorosos da ONU, relação de IDH, índice de terrorismo, presença de crime organizado, país produtor ou país que passa o tráfigo de droga ou país distribuidor. Hoje o Brasil é o país distribuidor, por exemplo. Então são vários os critérios. Então, essa sua do IP, vamos ver se a gente consegue que o Estado nos escute, que nós possamos dar isso aí. Beck, o IP agora está sendo comandado pelo Marcos Vinícius, que eu reputo ser um sujeito de altíssimo gabarito. Eu tenho certeza que o Marcos Vinícius vai ouvir a demanda dos policiais e eu creio que se for bem trabalhado, isso pode ser algo a ser atingido. Bem, doutor, vamos lá. Não, me permita, falando ainda, porque isso é saúde, né, doutor Coronel? É saúde, nós estamos falando, e o senhor abriu o programa como saúde. Sim, é saúde. Nós estamos fazendo as entidades da Brigada uma campanha aberta a todos, a população em geral, de ajudar os hospitais da Brigada. Nós temos 2 hospitais na Brigada, o Hospital da Brigada Militar aqui em Porto Alegre e o Hospital da Brigada em Santa Maria. Para os senhores terem uma ideia, Santa Maria, de casos de urgência, só em Santa Maria são atendidos 4.800 por mês. O pessoal do centro do estado, daquela região toda, converge para Santa Maria. Nós tivemos lá no Hospital de Santa Maria, agora, semana passada. Tá? Uma tristeza de ver, uma equipe médica, uma direção da Tenente Coronel Gelson, sensacional, um pessoal dedicado. Não tem instrumental, goteira por tudo que é lugar, uma falta de meios. E a Brigada é o maior carreador de dinheiro para o IP. A Brigada é o maior número de funcionários que é a Brigada e o Magistério. Mas a Brigada em Valores é quem mais arrecada para o IP. E não vem essa passagem correspondente. É que haver destinação, porque a saúde do homem é fundamental, porque é o homem que cuida dos homens da sociedade. Então, essas campanhas do HBM também levam muito a isso, essa falta de estrutura que o homem tem. Também quero aproveitar, sei que nós temos o tempo aqui, mas essa cartilha nós fizemos na associação... Beck, tem que mostrar para aquela câmera. Para essa câmera aqui. Essa câmera aí. Essa cartilha aqui, nós tiramos 1.000 exemplares da associação. Evidentemente, a associação tem seus custos, não somos um órgão do Estado, temos as nossas limitações. Fomos à Assembleia, conseguimos 2.000 exemplares e eu agradeço de público aqui ao deputado Lara. A cartilha está permanentemente na tela. Né? O deputado Lara, ele mandou fazer 2.000, procuramos também a deputada Alisiane Bayer, mas não tivemos a mesma acolhida com ela que tivemos com o deputado Lara, mas gostaria que eu tivesse 40, 50, 100 mil cartilhas, não só para distribuir na Brigada. A deputada Alisiane ela não é da categoria? Ela não é, ela trata, não, ela é encarregada pela Assembleia de tratar os suicídios no Rio Grande, mas
eu mandei uma equipe lá e não teve essa acolhida, queríamos até que houvesse essa colaboração, e aí tem problemas com o governo, o que interessa o governo, o que não interessa, então nós não tivemos ali. Mas do deputado do Lar, efetivamente, queríamos 40, mas ganhamos 2.000 e agradecemos e queremos fazer mais para que cada escola tenha me pedido isso aqui de outros estados. Pessoal da secretaria, não o secretário de saúde do município, mas pessoal que trabalha nas vilas, enfermeiras e médicos, me pediram já cópia dessas cartilhas, escolas me pediram, pessoas têm pedido para ver se a gente consegue, de uma maneira ou de outra, combater exatamente esse mal que nos assola. Muito bem. Luiz Coronel, antes do intervalo. Eu estava lembrando uma pensadora que eu gosto muito, atual, bonita, jovem, se chama Angelina Jolie. Famosa atriz. Ela diz que o que salva vidas, são atitudes, não é discurso nem programas. Vivemos um momento muito delicado, nacional e regional. Diria até que no mundo ocidental. Muitas mudanças, mas não se pode perder de vista o principal. O principal é preservar a vida. O Estado, seja de que tipo for, seja de que colorido for, dominado por que força política seja, que não tenha como eixo atitudes de preservar a vida, de matar a fome, de restituir o direito pleno à existência das pessoas, para mim não tem sentido. Obedece a qualquer outra ordem, menos a humana, que emana da convivência social. Em saúde não é diferente. Nós temos um problema de saúde gravíssimo, como tem tantos. O Rio Grande tem se notabilizado nos últimos anos, é o maior consumidor de drogas, campeão nacional de maconha, de AIDS. Então, uma série de males. Como se enfrentar isso? Como enfrentar esse problema? Não tem ente capaz de sozinho dar conta. São muitas necessidades e escassos recursos. Por isso, a atitude deve contemplar forças da sociedade civil, forças do Estado, das várias instituições que podem intervir. Não vejo outra maneira de tentar amenizar as questões, desenvolvendo uma política específica. E aqui o Rio Grande já criou, e a última, aliás, que é de prevenção, que é o Programa de Infância Melhor, que hoje é um programa nacional, de Estado, não é de governo. Ele está instalado com verba, orçamento próprio. Nasceu aqui. Grande iniciativa do Osmar Terra. Hoje, premiado internacionalmente. Carece também, temos um manancial teórico, técnico, científico, político, para desenvolver outras políticas que, quem sabe, tenham o mesmo sucesso, como políticas de Estado, né, que abranjam outras questões, como suicídio, como os homicídios, como tantos outros males, as infecto-contagiosas. É preciso desenvolver isso, com todas, eu insisto, com a participação de toda a sociedade organizada. E aí tem coisas que não vamos inventar, como políticos recentes do Brasil tentaram criar roda, né? Reinventar coisas já sabidas. Então, saúde pública é feita em 3 níveis, para combater os seus grandes problemas: primário, secundário e terciário. Então, qualquer rede, seja do IP, seja do SUS, seja da saúde suplementar, vou falar de um modo geral, né, ela deve, se quer combater adequadamente, deve ter uma política voltada para esses 3 aspectos. Os casos leves e moderados em saúde mental têm que ser atendidos pela atenção básica, pelo clínico. Nós nunca vamos ter especialistas suficientes para atender. A rede especializada, seja do Estado, seja da saúde complementar, seja dos IP, seja da organização que for, os casos graves. E o terciário são
as instituições que cooperam, como as comunidades terapêuticas, residências terapêuticas, unidades de acolhimento, para a reabilitação psicossocial. Então, está mais do que na hora de grupos organizados e fortes na sua militância em defesa dos direitos do cidadão militar, como a associação que vocês representam muito bem e que me cativou desde o início a colaborar, de desenvolver e liderar esse processo de constituição de uma política séria, consequente, de atitudes. Chega de discurso. Eu dizia a alguém, eu trabalhei muitos anos com ensino, né, na Faculdade de Medicina, a nossa Constituição é das maiores que tem no mundo. Ela prevê tudo que é direito. Por exemplo, cada preso tem direito pela Constituição a ter 6 metros quadrados, cela individual. Qual é o problema nacional? Nem digo a metade. Grande parte dessa Constituição não é cumprida. Mas não está aí a impunidade decretada pelo Supremo agora. Não sei como é que está atualmente, mas há pouco tempo, num trabalho sobre violência, eu descobri que não chega a 10% dos casos de homicidas no Brasil que iam a julgamento. Não é que são condenados. Iam a julgamento. A julgamento. Na época, já faz alguns anos, tinha 50 mil homicidas andando soltos no Rio de Janeiro. 500 mil no país. Hoje agora vai ter mais alguns, agora com a decisão do STF vai ter mais alguns também. Né? E esse é o pior tipo de criminoso, segundo alguns estudiosos, que é o de colarinho branco. Sim, porque a ação dele incide na sociedade de maneira continuada, nos mais variados setores. Que aí falta o recurso para o hospital, falta o recurso para a segurança, falta o recurso para a infraestrutura de serviços. Então, me engajo e faço questão de colaborar com os recursos modestos que a gente dispõe de conhecimento e de experiência, para que a gente possa desenvolver uma política específica, voltada para prevenção e tratamento desse grave problema do suicídio. Por que na brigada, inicialmente? Porque é o esteio da segurança. É esteio da sociedade. Não adianta discurso. Se a brigada parar, para o Rio Grande, para a sociedade. Como me dizia um velho funcionário do mundo, enfim, que trabalha com criminosos, enfim, na segurança. Doutor, o crime perdeu o respeito. Antes eles só vinham de noite, desciam de noite para fazer as suas. Hoje eles andam, nem usam mais máscara. De cara limpa, porque sabe que são presos e são soltos. Se cometem o crime e não condenam, e se condenam, pouco tempo fica. Então, é um emaranhado, né, que só aumenta a doença, a criminalidade e a repercussão disso sobre todos nós. É terrível. Nossa qualidade de vida, nós vivemos, nós não nos damos conta. Sitiados. Eu agora não vim de carro aqui, vim de táxi. Primeiro, porque eu não me localizo bem. E segundo, que é uma zona... Todos os dias estão assaltando. A sociedade toda, nós fizemos uma pesquisa, tem medo. A gente vive em condomínios. Vou ter que interrompê-los para irmos para o último intervalo. Depois, nas considerações finais, nós não vamos ter mais muito tempo do que as considerações finais, vocês podem, né, abordar esses últimos aspectos aí das suas falas. Peço desculpas, mas temos que ir para o intervalo. Voltamos na sequência aqui com o Coronel Beck, Jairo Rosa e Luiz Coronel falando sobre esse tema complexo, esse tema dramático, esse tema triste que é o suicídio, né? Beck, tu ia falar alguma coisa? Eu vou voltar no bloco, casualmente hoje, depois que o senhor saiu, chegou lá o Coronel Salomão. Esse Coronel Salomão é vice-presidente da UMERICS, União dos Militares Evangélicos do Rio Grande do Sul, aquilo que o senhor falou às vezes da religião. Eles estão hoje com uma campanha muito boa dentro dos presídios, dentro dos quartéis, e hoje fechei com ele para nós entrarmos em uma parceria. Depois do detalhe. Temos tempo depois, quando voltarmos. Então, voltamos depois do intervalo.
Há 40 anos, iniciava uma história de sucesso empresarial. A Irmãos Galeazzi chegava ao sul do Brasil. Hoje, a Irmãos Galeazzi é líder no segmento de distribuição de metais não ferrosos e aços inoxidáveis e conta com um amplo estoque de metais nacionais e importados disponibilizados nas suas mais elaboradas especificações. Irmãos Galeazzi, 40 anos. Celebrando conquistas, planejando o futuro. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força. Para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa. Para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Há mais de 20 anos de mercado na construção civil, a construtora PW se destaca como especialista em execução no sistema de painéis monolíticos de EPS. Os painéis monolíticos em EPS são indicados para a construção de edifícios, residências, escritórios e indústrias. Construir com eficiência térmica e acústica faz da PW uma das pioneiras em construir com sustentabilidade. Vila Ventura Eco Resort. A natureza exuberante é o cenário para treinamentos motivacionais, confraternizações e reuniões empresariais. A energia que sua equipe precisa está aqui. O lugar ideal para sua empresa e perfeito para a sua família. Vila Ventura Eco Resort. Experiências memoráveis esperam por você. Último bloco do Cruzando as Conversas de hoje, estamos abordando a questão do suicídio entre os membros da polícia. O programa tem o oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege. Você, Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Estão aqui no programa comigo Marcos Paulo Beck, presidente da ASOF, Jairo Rosa, da BANF, e também o Luiz Coronel, psiquiatra forense. Senhores, nós estouramos o tempo, então nós temos só rapidamente, espaço para os... Me permitindo ali para a consideração final, eu falei, mas até pensava os telespectadores aí que estivessem no ar. Hoje ainda estive também com o Coronel Salomão. O Coronel Salomão é vice-presidente da União dos Militares Evangélicos do Rio Grande do Sul. E eles fazem um trabalho muito interessante, levando a evangelização, mas levando a fé, levando a esperança na vida aos presídios. Estão fazendo isso agora em quartéis da Brigada. E eles vão nos auxiliar fortemente também nessa situação do suicídio, levando orientação para o pessoal, levando conforto para as famílias vítimas, mas especialmente levando a esperança da vida. Muito bem. Obrigado, Beck. Eu que agradeço essa oportunidade mais uma vez, aos telespectadores e à Associação dos Oficiais da Brigada, que fica ali na Travessa Francisco Leonardo Tudo, está à disposição de toda a sociedade. Quem quiser nos ajudar com orientações, com qualquer coisa que precise, conte conosco. Muito bem. Também gostaria de agradecer aqui a presença do Jairo Rosa. Obrigado, Jairo.
Guilherme, é uma honra, parabéns pelo seu programa, parabéns pela oportunidade, Coronel Becker, doutor Coronel. Eu e o presidente José Clemente lá na BUF somos uma diretoria nova, assumimos em abril, prestamos esse serviço do CVV, né, o Centro de Valorização à Vida, com os nossos colegas, independente de horário. Né? Muito bom o programa de hoje, parabéns a todas as falas, parabéns aos nossos telespectadores e os nossos familiares, todos os segmentos da polícia, hoje unidos em prol do futuro nosso da polícia. Nós estamos ameaçados, isso também causa um transtorno. Nós não temos a certeza do salário, nós temos aí prestes a ser encaminhado por parte do nosso governador um pacote de maldade que nos prejudica para dentro da Assembleia, e a tropa já doente, a tropa já debilitada, né, não precisaria todo esse transtorno. Parabéns a todos, nós estamos à disposição, bem colocado pelo Dr. Coronel, nós precisamos de uma política e chega de discurso, nós precisamos de atitude. Boa noite a todos. Muito obrigado, Jorge. Doutor Coronel, muito obrigado por ter vindo. Quero agradecer a oportunidade que eu tive de participar. Eu já estive aqui em outros programas da RDC. Mas no Cruzando a primeira vez. Aqui foi a primeira vez. Voltará. Gostei muito de ter participado. O Coronel Beck e o Jairo, pessoas notáveis pela sua iniciativa, seu trabalho. E eu queria deixar uma mensagem. Este é um bom começo. Dizia o Dom Helder Câmara, um sonho de uma pessoa é um sonho. Agora, quando já é partilhado, como aqui, já é um começo de realidade. Realidade de quê? De se construir uma política, já tem adesão aí da União dos Militares Evangélicos, tem adesão de entidades profissionais da área que se dispõem a dar sua contribuição. Porque quem está doente, como dizia o Bertinho, em relação à fome, precisa de comida. E quem está doente precisa de atendimento. Não adianta outra coisa que não seja atendê-lo num momento. Isso salva vidas, restaura a dignidade e nos deixa também como ser humano e como sociedade mais seguros, com qualidade de vida superior. Foi uma satisfação ter participado, os telespectadores tiveram a paciência de nos acompanhar. Muito obrigado, então, doutor Luiz, obrigado por ter vindo aqui ao programa. E só para encerrar rapidamente, na cartilha que está sendo distribuída pela Azof, tem ali os endereços dos CVVs, Centros de Valorização da Vida, em Porto Alegre, na rua Coronel André Belo, 416, no bairro Menino Deus, e também na rua Dr. Castro de Menezes, 155, no bairro Tristeza. Em Canoas, na Avenida Santos Ferreira, 4321, no bairro Estância Velha. Em Novo Hamburgo, na Avenida Coronel Travassos, 1111, no bairro Rondônia. E em Santa Maria, na rua Euclides da Cunha, 1800, no bairro Nossa Senhora das Dores. Então tá aí. Muito obrigado a todos. Beck, Jairo, Coronel, muito obrigado a todos. Boa noite. Amanhã voltamos para falar sobre a Prefeitura de Porto Alegre, uma entrevista exclusiva com o vice-prefeito Gustavo Paim. Então nos acompanhem a partir das 10 horas. Até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Assista na RDC TV. Às 11h30, 3 vezes mais estilo.